O Senhor esteja conosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele mesmo dia, o primeiro da semana, 2 dos discípulos de Jesus iam para um povoado chamado Emaús, distante 11 quilômetros de Jerusalém. Conversavam sobre todas as coisas que tinham acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Os discípulos, porém, estavam como cegos e não o reconheceram. Então Jesus perguntou: "O que ides conversando pelo caminho?" Eles pararam com o rosto triste, e um deles, chamado Cleofas, lhe disse: "Tu és o único peregrino em Jerusalém que não sabe o que lá aconteceu nesses últimos dias?" Ele perguntou: "O que foi?" Os discípulos responderam: "O que aconteceu com Jesus, o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras, diante de Deus e diante de todo o povo. Nossos sumos sacerdotes e nossos chefes o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que ele fosse libertar Israel, mas apesar de tudo isso, já faz 3 dias que todas essas coisas aconteceram. É verdade que algumas mulheres do nosso grupo nos deram um susto. Elas foram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo dele. Então voltaram, dizendo que tinham visto anjos e que estes afirmaram que Jesus está vivo. Alguns dos nossos foram ao túmulo e encontraram as coisas como as mulheres tinham dito. A ele, porém, ninguém o viu." Então Jesus lhes disse: "Como sois sem inteligência e lentos para crer em tudo que os profetas falaram. Será que o Cristo não deveria sofrer tudo isso para entrar na sua glória?" E começando por Moisés e passando pelos profetas, explicava aos discípulos todas as passagens da Escritura que falavam a respeito dele. Quando chegaram perto do povoado para onde iam, Jesus fez de conta que ia mais adiante. Eles, porém, insistiram com Jesus, dizendo: "Fica conosco, pois já é tarde e a noite vem chegando." Jesus entrou para ficar com eles. Quando se sentou à mesa com eles, tomou o pão, abençoou-o, partiu e lhes distribuía. Nisso, os olhos dos discípulos se abriram e eles reconheceram Jesus. Jesus, porém, desapareceu da frente deles. Então um disse ao outro: "Não estava ardendo o nosso coração quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras?" Naquela mesma hora, eles se levantaram e voltaram para Jerusalém, onde encontraram os 11 reunidos com os outros. E eles confirmaram: realmente, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir do pão. Palavra da salvação. Queiram se sentar. A nós descei, divina luz. A nós descei, divina luz. Em nossas almas acendei tua
Queridos irmãos e irmãs, no Santo Evangelho de hoje, nós encontramos 3 dimensões que fazem parte da vida de todos nós. 3 dimensões que, se não caminharem juntas, nos causam sofrimento. A primeira dimensão são as nossas expectativas, os nossos sonhos, as nossas esperanças. A segunda dimensão é a realidade concreta, do jeito que a vida é, do jeito que a vida funciona, que muitas vezes não é como a gente gostaria de que fosse. E a terceira dimensão é a dimensão espiritual. Essas 3 dimensões, quando não caminham juntas, nós sofremos. O Evangelho de hoje nos relata que após a morte de Jesus, 2 dos seus discípulos deixaram a cidade de Jerusalém, onde tudo aquilo tinha acontecido, e foram para a cidade de Emaús. Meus irmãos, nos coloquemos no lugar desses discípulos. Eram homens que tinham uma vida normal, homens que tinham uma vida cotidiana, homens que viviam como nós vivemos, mas num dado momento da sua história, eles conheceram a Jesus. E a partir do momento que eles encontraram com Jesus, tudo aquilo que eles viveram até aquele momento não fazia mais sentido. A partir do encontro pessoal com a vida de Jesus, a vida que eles levaram até ali já não mais satisfazia o coração deles, porque naquele momento Jesus se tornou o centro da sua vida. A partir do encontro com Jesus, Jesus se tornou o sentido da sua vida. E eles começaram a seguir Jesus. Deixaram a vida velha e começaram a seguir Jesus. Em Jesus, eles depositaram toda a expectativa, toda a esperança, todo o sonho de uma vida nova, de um mundo novo, de um novo tempo. Foi isso que aconteceu na vida dos discípulos, incluso esses 2. Mas vejamos, chegou um momento, como nós sabemos, que nosso Senhor foi pego, foi torturado, foi crucificado e morreu. E o Evangelho de hoje está nesse momento, após a morte de Jesus. Agora, como eu dizia, nos coloquemos no lugar deles. Se Jesus tinha se tornado o centro da vida, Jesus morreu, o que fica agora? Se o sentido da vida deles tinha se tornado Jesus, Jesus morreu. E agora o que acontece? Se a vida velha não tinha mais sentido, se tudo que eles viveram até ali não tinha mais sentido depois que conheceram a Jesus, agora Jesus morreu. Que sentido que a vida tem agora? O que nós vamos fazer da vida agora? Portanto, eram homens profundamente frustrados. Homens com profunda decepção. Homens profundamente tristes. E o próprio Evangelho de hoje nos diz, é assim que eles se encontravam. E eles deixaram a cidade onde tudo aconteceu, porque foi insuportável continuar naquele lugar sem Jesus, porque nada daquilo mais fazia sentido. E eles fugiram com medo e tristes para outra cidade, uma cidade a 11 quilômetros de Jerusalém, que se chamava Emaús. Mas conta-nos o texto que esses homens, com o coração dessa forma, estavam caminhando, de repente, Jesus se aproximou deles. Por quê? Aqui Jesus já tinha ressuscitado. Eles ainda não sabiam, mas Jesus tinha ressuscitado. E Jesus se aproxima desses homens sofredores. Olha que bonito isso. É Jesus que toma a iniciativa. É Jesus que vai ao encontro daquele que sofre. Mas quando ele chega lá, o que acontece, meus irmãos? O Evangelho nos diz que os discípulos não reconheceram a Jesus. Olha que interessante. Eles estavam sofrendo por causa da morte de Jesus. Jesus aproxima e eles não reconhecem. Eu acho que todos nós, em algum momento da vida, nós já tivemos a oportunidade de passar por isso. De passar por uma realidade de tamanha dor que a gente não consegue perceber o que está acontecendo à nossa volta. A gente não consegue olhar além da nossa dor, além da nossa ferida, além do nosso sofrimento. É como se a gente ficasse cego para tudo aquilo que está acontecendo à nossa volta, inclusive as coisas boas. E é assim que os discípulos estavam. Eles estavam cegos pelo tamanho da dor que eles estavam sentindo. E eles não conseguiram reconhecer a Jesus. E Jesus chega
como se nada tivesse acontecido. Jesus não se apresenta, mas ele puxa assunto, ele puxa conversa e pergunta do que eles estavam conversando. Eles ficam meio assustados, porque todo mundo sabia do que tinha acontecido, e de repente, eles começam a contar para Jesus tudo aquilo que tinha acontecido nos últimos dias. Eles começam a contar para Jesus o sofrimento deles por causa da morte de Jesus. Meus irmãos, eu pergunto a vocês, olhando para essa cena, pensem comigo, faz sentido nesse momento a dor desses homens? Jesus estava do lado deles. Faz sentido eles ainda estarem sofrendo pela morte de Jesus? Não. Concretamente, não. Mas veja, nosso Senhor, do lado deles, escutando eles falando da dor, de ter perdido ele, ainda assim, Jesus interrompe a fala deles? Não. Jesus ignora a dor deles? Não. Jesus corta o assunto? Não. Jesus é estúpido com eles? Também não. Mesmo aquilo não fazendo sentido naquele momento, em nenhum momento Jesus interrompe, mas Jesus deixa que os discípulos falem. Jesus deixa que os discípulos coloquem a dor para fora. E aqui, meus irmãos, a gente aprende algo muito importante com o nosso Senhor. A dor não precisa fazer sentido para aquele que escuta. A dor tem que fazer sentido para aquele que fala. Isso é muito importante para nós. Porque aqui, meus irmãos, Jesus estava ali. Jesus estava vivo. E escutando eles falando da morte dele, não fazia sentido. Mas ainda assim, Jesus dá tempo para os discípulos. Coisa que nós não damos para as pessoas. Jesus dá tempo. Jesus, ele escuta por quê? Jesus entende que, embora eles estivessem cegos, para que eles começassem a ver, primeiramente eles precisavam falar. Eles precisavam colocar para fora o motivo da dor deles. Aqui a gente aprende, na nossa história não é diferente. Quantas pessoas sofrem à nossa volta? Quantas pessoas amarguradas, tristes, como os discípulos estão no evangelho de hoje? E às vezes, nós que olhamos a dor do outro de fora, aquilo não faz sentido para a gente. Muitas vezes a gente olha o sofrimento do outro, a gente vê como drama, a gente vê como exagero, porque talvez a gente já passou por coisa pior e olha para aquilo e fala, viu, não é nem tão grande assim. Ou talvez a gente já passou por aquilo e fala, viu, vai passar, eu já passei, não é tão sofrido assim. A gente ignora a dor do outro, a gente não escuta o outro, mas aqui o nosso Senhor faz um alerta muito grave, muito sério. A dor é do outro. E não cabe a nós tentar mensurar o tamanho da dor. A dor é para quem sofre, portanto nós temos que escutar. Nós temos que dar tempo para que o outro coloque para fora a sua dor, porque é colocando para fora que o processo de cura começa a acontecer. Quem não tem espaço para botar para fora a sua dor, quem não tem espaço para falar, meus irmãos, não consegue iniciar um processo de cura. Portanto, quando tiver alguém sofrendo do seu lado, mesmo que a dor do outro não faça o menor sentido para você, escute. Escute, porque ele precisa falar. Ele precisa escutar aquilo que ele está falando, porque aí começa o processo de cura. Jesus fez isso. Jesus deu tempo. Jesus teve paciência e escutou. E é assim também que nosso Senhor faz conosco, meus irmãos. Pensa um pouquinho na sua história. Olha um pouquinho para o seu passado. Quantas das suas orações, momentos que você se colocou diante de Deus, falou coisas para Deus, que se olha para o passado e fala, meu Deus do céu, não fazia o menor sentido aquilo que eu estava falando. Não fazia o menor sentido aquilo que eu estava rezando, mas naquele momento fazia. E nosso Senhor escutou a sua oração. Portanto, que tenhamos a paciência, que tenhamos a misericórdia de escutar aquele que sofre, porque é assim que nosso Senhor faz conosco. Pois bem, Jesus escutou tudo aquilo que eles tinham para falar. E o que eles falavam? Como eu disse, eles contaram tudo aquilo que foi a vida de Jesus, tudo aquilo que Jesus fez e como Jesus morreu. E no fim da sua frase, no fim da sua história, eles contam algo muito sério. E eles diziam, e nós esperávamos que Jesus fosse libertar Israel. Olha que forte isso. Nós esperávamos
que Jesus fosse libertar Israel. No entanto, isso não aconteceu. O que a gente encontra aqui nessa frase, meus irmãos? Pessoas profundamente frustradas. Nós esperávamos acontecer uma coisa, mas isso não aconteceu. Aqui nós encontramos a primeira dimensão que eu falava no início da homilia, que é a expectativa. Eles tinham uma expectativa que Jesus iria libertar o povo de Israel. Eles tinham uma esperança, eles tinham um sonho. Eles depositaram em Jesus esse sonho, que ele iria libertar o povo de Israel. No entanto, isso não aconteceu. Aqui é a primeira dimensão, a expectativa. E todos nós, o tempo todo, e nós precisamos disso, colocamos expectativa para a gente continuar sonhando. Mas por que não aconteceu? Os próprios discípulos dizem para Jesus, né? As nossas autoridades e os sumos sacerdotes entregaram e ele foi crucificado. Olha que profundo isso, né? O meu sonho foi morto. A minha expectativa foi morta. Onde eu coloquei toda a minha esperança, as autoridades e os sacerdotes crucificaram. O que a gente encontra aqui, meus irmãos? A vida concreta, a vida dura, a vida difícil que não depende de nós. Quantos de nós já não experimentamos isso? Sonhamos uma coisa, vem a vida e dá uma rasteira em todos nós. A gente coloca toda a nossa expectativa em alguma realidade. Vem a vida que não pergunta a nossa opinião. Aparecem pessoas que não estão nem aí para aquilo que a gente está sonhando. A vida do jeito que ela é, concreta, difícil e nos quebra por dentro. Mata os nossos sonhos, mata as nossas expectativas. E o que sobra? A frustração, a dor, o desespero. Aqui a gente encontra a segunda dimensão, a realidade concreta. E muitas vezes, talvez a maioria das vezes na nossa vida, a realidade concreta não caminha com os nossos sonhos. A vida dura, crua, do jeito que ela é, não caminha com as nossas expectativas. Pelo contrário, ela vem e crucifica. Ela vem e mata. Ela vem e corta. E é por isso que os discípulos estavam tão desesperados. Uma coisa é aquilo que eles queriam, outra coisa é aquilo que a vida fez com que acontecesse. Por isso que é a segunda dimensão, a vida concreta. Diante disso, depois de Jesus escutar tudo, as expectativas, a frustração, aí chegou a hora de falar. Aqui a gente aprende uma coisa também. Aquele que sofre precisa ser escutado, mas chega uma hora que a gente precisa colocar a pessoa para de fato perceber como a vida funciona. Como as coisas de fato funcionam. Mas primeiro a gente precisa escutar. Depois que Jesus escutou tudo, aí Jesus vai falar. Aqui Jesus é um pouquinho mais duro com os seus discípulos e ele diz o seguinte: como sois sem inteligência e lentos para entender o que os profetas falaram. E o que Jesus faz? Ele começa a explicar todo o Antigo Testamento para os discípulos. Tudo aquilo que Deus foi revelando ao longo da história. Tudo aquilo que Deus foi preparando para que tudo aquilo que aconteceu com Jesus, de fato, acontecesse. Olha que bonito isso. Jesus não usa teorias. Jesus não usa palavras bonitas. Jesus não usa frases prontas. O que ele fala? Ele explica a vida com as suas expectativas e com as suas frustrações através da palavra de Deus. É a palavra que Jesus usa para fazer com que aqueles discípulos saíssem do desespero para a esperança, saíssem da morte para a vida, saíssem da escuridão para a luz. Portanto, Jesus usa da palavra para trazer para os discípulos a lógica de Deus. E, meus irmãos, a lógica humana é completamente diferente da lógica de Deus. E pela palavra de Deus, Jesus vai modelando o modo dos discípulos pensarem. E pela palavra, eles começam a entender como as coisas funcionam pelo olhar da fé. Que não é pelo olhar humano. Não é simplesmente como as coisas são, mas é um olhar que vai além. É o olhar do próprio Deus. E assim Jesus começa a explicar, através da Escritura, os acontecimentos da história. E o que a gente encontra aqui? A terceira dimensão, que é a dimensão espiritual. Depois disso, a conversa foi longa, durou 11 quilômetros. Eles chegaram a Emaús,
Já era noite, Jesus fingiu que ia continuar andando. Os discípulos falam: Senhor, é noite, entra, vem cear conosco, passa a noite com a gente. Jesus entrou. E depois que ele sentou na mesa, Jesus pegou o pão, abençoou, partiu e distribuiu. No momento que ele distribuiu o pão que aqueles homens pegaram, ali os olhos deles se abriram. Ali, naquele momento, eles reconheceram que era Jesus Cristo o tempo todo falando com eles. E o Evangelho nos diz que nesse momento o que acontece? Jesus desapareceu. Olha que profundo isso. No momento em que eles entenderam, Jesus desapareceu. Quer dizer que nesse momento Jesus foi embora. Jesus abandonou? Não. Jesus desapareceu porque agora Jesus já não estava mais fora. Agora Jesus estava dentro deles. E dentro como? Pela palavra que eles aprenderam pelo caminho e pelo pão consagrado que eles tinham acabado de comer. Não era necessário ver Jesus mais, porque Jesus já estava dentro. E a partir daquele momento, aqueles homens que andaram 11 quilômetros para chegar naquele lugar, aqueles homens que estavam já à noite, o que eles fizeram? Imediatamente, eles se levantaram e voltaram para Jerusalém. Olha que interessante isso. Para onde que eles voltaram? Para o lugar da dor. Para onde que eles voltaram? Para o lugar onde tinha acabado as esperanças. E quando eles chegaram lá, o que eles encontraram? Uma cidade diferente? Não. Eles chegaram lá e encontraram as pessoas que mataram a Jesus convertidas? Não. Eles encontraram uma cidade que estava amando Jesus a partir daquele momento? Também não. Então, quando eles voltam, eles encontram tudo do mesmo jeito. Eles chegam em Jerusalém, eles encontram exatamente do jeito que eles deixaram. Mas qual a diferença agora? É que eles estavam diferentes. O lugar continuava o mesmo. As pessoas continuavam as mesmas, com a mesma maldade, com a mesma crueldade, com o mesmo pecado. Mas eles continuavam, agora eles estavam diferentes. E qual que era a diferença deles? Que agora eles olhavam para a mesma realidade de antes com o olhar da fé, com o olhar de Deus. E qual é a diferença do olhar de Deus? Que a gente não olha para as coisas concretas, mas quando a gente olha para as coisas da vida, a gente consegue entender além delas. A gente entende o mover de Deus na nossa história. E a partir daquele momento, os discípulos reconheceram Jesus ressuscitado. Meus irmãos, aqui a gente percebe o quanto que muitas vezes a gente faz o mesmo percurso dos discípulos de Emaús. Diante daquilo que nos causa dor, diante daquilo que nos causa sofrimento, a gente olha para o nosso sofrimento, para a nossa dor e não consegue enxergar além daquilo. A gente só olha objetivamente para aquilo, mas o Evangelho de hoje nos mostra que nosso Senhor nos convida a uma atitude diferente, a acolher a presença do Senhor na nossa história, para olhar para as realidades com o olhar da fé, na certeza de que não é só aquilo, não, na certeza de que Deus está realizando alguma coisa. Portanto, peçamos ao Senhor essa graça de hoje, que aconteceu no Evangelho de hoje, que aconteça também na nossa história, que nos nossos momentos de profundo desespero, quando a vida for cruel demais conosco, quando acabarem com os nossos sonhos, com a nossa esperança, que a gente consiga reconhecer a presença de Jesus ressuscitado. Ele está no meio de nós. Ele caminha conosco. Por mais que a gente não consiga ver, mas ele entra dentro da nossa história pela palavra que nós estamos escutando agora. Ele entra na nossa história pela Eucaristia que nós vamos comungar daqui a pouco. E quando esse mistério acontece, meus irmãos, os nossos olhos se abrem. Aí a gente consegue enxergar as coisas de uma forma diferente. E eu concluo dizendo, eu não sei qual foi a Jerusalém que você deixou. Eu não sei como estão as coisas na sua casa, o que você vai encontrar quando você voltar lá, depois dessa celebração. Eu não sei o que você deixou no seu trabalho na quinta-feira antes do feriado, e você vai encontrar de novo na segunda-feira. Uma coisa eu garanto para você, vai estar tudo do mesmo jeito. Não vai mudar nada. Você vai encontrar as mesmas pessoas difíceis, as mesmas realidades difíceis, mas você tem uma possibilidade de fazer como os discípulos, chegar lá diferente. Peça ao Senhor essa graça. Aquilo que você não consegue ver solução,
aquilo que você não consegue ver a presença de Deus, nessa celebração, o Senhor derrube tudo aquilo que está tampando os seus olhos, derrube tudo aquilo que está trazendo cegueira e desespero para você, para que na segunda-feira você chegue no seu trabalho diferente, para que daqui a pouco você chegue na sua casa diferente com o olhar da fé, que não se limita às coisas concretas, mas reconhece a ação de Deus na própria história. Então vamos pedir a Deus essa graça, que caia toda a cegueira dos nossos olhos e a gente consiga perceber Deus onde a gente não está conseguindo reconhecer. E que vá embora com a nossa cegueira todo o desespero, todo o medo, toda a infelicidade e renasça nos nossos corações a esperança. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.